apresentar para vocês a minha convidada de hoje. E ela vai contar um pouco da história dela. Então, por favor, Andressa, fale um pouco, conte-nos um pouco sobre você. Boa noite a todos. Boa noite, Lu, tudo bom? Tá me escutando bem? Muito bem, e vocês? Vocês estão ouvindo bem, gente? Todo mundo? Dá um sinalzinho aí pra gente. Oi, Jesse, tudo bem? Deixa eles responderem. Eu acredito que sim. Se eu tô te ouvindo, eles devem estar. Boa noite. Tá todo mundo ouvindo a gente? Escutando muito bem. Maravilha. Então, toca o barco. É um prazer. Eu quero dizer que é um prazer, tá? Estar aqui hoje, podendo contar um pouco da minha história, tá? Quero agradecer pelo convite também. Agradecer a todos. Que essa minha história possa contribuir para todos aqueles que querem adotar, né, todos aqueles que têm o pensamento de adotar ou que até já adotaram, né, que possa contribuir um pouco com a minha experiência, tá? Deixa eu falar, eu vou resumir, sim, porque é grande. Eu vou resumir um pouco. Seguinte, eu tenho um filho de 14 anos, um filho biológico, tá, que veio do meu primeiro relacionamento, um relacionamento que não deu certo, e passei uns anos só, daí encontrei meu atual marido, que também veio de um relacionamento, que tem 2 filhos biológicos, que hoje já é adulto, os meninos, e aí a gente casou, né, e eu sempre tive o desejo de ter mais filhos. E aí, só que ele tinha feito vasectomia, né, só que aí a gente conversou, ele também teve o desejo de ter mais filhos, e aí a gente tentou fazer a reversão, né, que na época o médico disse que era uma coisa simples, que ia dar certo, que tinha todas as chances de dar certo pelo tempo, por tudo. E aí ele foi para a sala de cirurgia, fez todo o procedimento, fez a cirurgia e infelizmente não deu certo. Né? E foi um dos dias mais tristes da minha vida, porque eu tinha esse sonho, esse desejo de ser mãe novamente, de ter uma menina, né? E quando a gente recebeu essa notícia que tinha dado errado, que foi negativo, a gente ficou muito frustrado, muito triste. Chorei muito, a gente chorou junto. Mas Deus sabe o que faz, né? Sim. Deus traça um caminho diferente daquilo que a gente pensa. E aí a gente, passando o tempo, a gente começou a ter esse pensamento em adoção, né? Em adotar as crianças, né? Porque a gente também não tinha condição de fazer inseminação artificial, tá? E meu sonho era ser mãe. Era esse meu sonho, ser mãe. Ser mãe novamente, né? Porque você já tinha o seu filho. Na verdade, construir uma nova família com o seu novo companheiro. Isso, justamente. Aí a gente amadureceu a ideia e aí a gente deu entrada no processo de adoção. Esse processo durou 8 meses, tá? Do dia que a gente começou até a entrada realmente no cadastro de adoção, 8 meses. No caso, só um parêntese, você entrou pela comarca daí de Pojuca mesmo? Como que funciona? Você teve que ir para o Recife? Tá. Não, foi de Pojuca mesmo. Inclusive aqui, o índice de adoção é muito baixa, muito pequena, e quando a gente entrou, a gente já teve um pouco essa negativa, que o psicólogo disse que aqui era muito difícil de ter crianças disponíveis para adoção. Então, na época, você se recorda qual era o teu perfil? Você tinha um perfil bem estendido, era bem restrito? Não, meu perfil era de 0 a 5 anos, menina. Tá. Só que porque aqui não tem muitos casos de adoção, na verdade, né? Não tem, como é uma cidade muito pequena, não tem muitos casos de adoção. E aí ele falou, mas eu confiei em Deus, né? Eu sou uma pessoa religiosa, eu confiei no Senhor. E eu me lembro que a gente terminou todo o processo, inclusive aquele processo que você vai fazer, participar como fosse uma palestra, né? Não sei, tem lugares que passam 3 meses fazendo como fosse um curso. Mas aqui não, aqui é só um dia. Um dia. Inclusive, a Isa Cris pediu para você falar mais sobre o processo da adoção. Acho que ela também deve ser da tua região, enfim. Tenta explicar bem, porque acho que tem pessoas interessadas. Então, foi um dia de curso. Foi um dia de curso, foi. A gente deu entrada, né, de toda a documentação que a gente vai lá no fórum e pega uma lista de documentos, você dá entrada em toda a documentação. E aí, depois, os psicólogos, eles vêm na tua casa,
né? Ele faz. E depois a gente teve a entrevista com eles lá, depois fez o curso. Agora, isso tudo com bastante tempo, né? No final, né? Vai espaçando, né? Acontece uma entrevista num mês, aí marca-se a próxima para depois de um mês ou até 45 dias. Isso, passou um tempo. Só lembrar algo assim, antes de dar entrada no processo de adoção, quando a gente começou a pensar em adotar, a gente visitou alguns abrigos aqui em Recife. É permitido? Pode visitar. Tá. Que aqui a gente pode visitar, você pode fazer visita, levar brinquedos, essas coisas. A gente visitou alguns abrigos também aqui em Recife. Né? E depois a gente deu, isso já foi para assim, um estímulo para a gente poder dar a entrada, né? Ter mais certeza. E eu li muito também, que é super importante para quem está nesse processo de adoção, de ler muito, de pesquisar, de ter experiência. Né? Isso é muito importante, porque você vai ter toda a segurança e saber de tudo, né? Todo o processo. Sim, aí depois que a gente terminou, a gente passou 8 meses nesse processo de adoção, e aí eu vim embora para casa com aquele coração na mão, né? Assim, querendo que no outro dia aparecesse a criança, né? A gente sonha com isso, todo dia sonhava, e aí se passaram 2 anos, 2 primeiros anos. 2 anos. Daí se passaram 2 anos. E sempre eu ia lá, hein? Perguntava, pesquisava na internet e tal, essa questão de filho, essa questão, tá? E depois de 2 anos, o nosso telefone tocou, e aí os psicólogos, eles ligaram e eles disseram assim que tinha 2 crianças. Porque assim, meu perfil era de 0 a 5 anos, menina, com a possibilidade de mais uma irmã. Então, se de qualquer forma, como você já tinha um menino, você queria mais 2 meninas, de repente. No máximo 2 meninas, isso. Aí, quando ele ligou pra gente, e ele disseram assim, olha, tem um casal aqui. Ele já disse que era o menino, né, e o menino. Ele disse, tem um casal aqui para vocês têm interesse de vir visitar? E aí, meu coração encheu de felicidade. Eu disse, mesmo que tenha um menino, mas assim, eu quero ser mãe, né? Eu disse, se Deus está mandando, então esse é o meu dia, né? E aí eu me lembro que foi um dia assim muito especial, assim, eu fiquei muito feliz, eu fiquei com o coração super aberto. E meu marido, a gente ia no caminho assim, ele dirigindo o carro, ele chorava, ele dizia assim, chegou nossos filhos, né? E a gente foi assim, achando que realmente aquele era o dia. E aí quando a gente chegou lá, que a gente chegou no abrigo, assim, não foi bem assim. Por quê? Porque por incrível que pareça, quando eu cheguei lá, que eu tive o primeiro contato com a criança, era como se alguma coisa dentro de mim dissesse assim, não são eles. Sério? Eu escutei claramente uma voz que dizia dentro de mim, não são eles. Mas deixa eu só voltar um pouquinho. Você chegou a ver fotos deles na tomada? Não. Foi direto para reencontrá-los e olhar para eles. Porque aqui o processo é o seguinte, depois que você dá entrada no processo, eles não chamam e não te mostram foto, eles já te levam direto para o abrigo, para você já ter o primeiro contato com a criança. Você tem aquele contato de, você primeiro olha, se você quiser, é que eles vão fazer aquele aproximação, né? Aí, assim, a gente foi pessoalmente para ter aquele contato com eles, assim, quando a gente chegou lá, a gente viu as 2 crianças, mas, assim, foi algo que gritou dentro de mim e disse assim, não são eles, né? E eu tive essa sensação e foi, assim, muito triste. Porque eu saí de lá, assim, eu me lembro que eu saí de lá, assim, chorando. E mas aí como foi essa negativa? Você teve que já falar? Você teve contato com as crianças ou você só viu elas de longe? Não, a gente só viu as crianças, né? A gente não teve aquela contato de aproximação, não. A gente só viu as crianças. E aí, depois que você vê, a psicóloga perguntou assim, se a gente já teria uma resposta, a gente queria se aproximar. Aí também tem a questão também que a gente soube que eles faziam parte também da... Oi, desculpa, eu não te ouvi. Eles moravam aqui no bairro onde... tá, eles eram praticamente vizinhos. Isso, tinha família aqui. Então, assim, aí eu disse ao pessoal lá que, assim, esperasse uns dias que eu ia dar a resposta. E quando eu senti essa questão de dizer assim, algo dentro de mim gritava assim, não são eles, né, desse momento, e eu fui para casa muito triste, chorei muito, e eu até briguei com Deus nesse dia. Eu disse a Deus assim, mas Deus,
Por quê, né? Eu esperei tanto para esse momento e agora eu sinto que não são meus filhos. Como assim não são meus filhos? Né? E daí eu refleti, eu e meu marido, a gente conversou muito e a gente teve que dizer à psicóloga que a gente realmente não ia avançar, né? Não ia Sim. passar aquele procedimento de aproximação. E aí, o medo de chegar para eles e dizer assim, a gente não quer. Aí, o que Na acontece? verdade, esse medo surgiu porque vocês ficaram com medo de não serem chamados novamente? Isso. Porque, tipo assim, já que vocês não querem, tá dentro do perfil, por que vocês não querem? Então a gente vai pôr vocês pro final da fila. Esse foi o medo. Isso. Aí eu tive aquele medo de dizer, dizia meu marido, se a gente vai dizer que não quer, eles também vão dizer assim, a partir de hoje também a gente não chama mais. E aí surgiu aquele medo dentro de mim, então eu fiquei muito assim, sem saber o que eu vou fazer agora. Eu vou dizer que não quero, mas se eles me chamam mais, eu não vou ter mais a possibilidade de ter novamente, de ser chamada, de ter meus filhos, assim, foi muito angustiante. Foram dias angustiantes. Né? Mas, assim, quando chegou o momento certo, eu orei muito, eu sou aqui, confio muito em Deus. Orei muito e no dia que eles ligaram, eu tive que realmente dizer que, infelizmente, não daria. Né? E, assim, meu coração ficou em paz naquele momento. Apesar de todo o medo, de toda a tristeza, a angústia, meu coração ficou em paz naquele momento. E aí se passaram-se mais 2 anos. Passaram-se mais 2 anos. 2 anos? Se passaram mais 2 anos depois disso. E aí aconteceu o seguinte. Essas crianças, os meus filhos chegaram. Né? Foi realmente a vez agora deles chegarem. E aí não seriam mais 2, seriam 3. Então, e aí, como que foi isso? Você foi já sabendo que eram 3? Não? foi assim. Foi um momento muito difícil na minha vida. Por quê? Meu marido estava desempregado. Tá? Eu tinha acabado de entrar no emprego. Fazia 1 mês só que eu estava trabalhando. Né? E como eu também faço faculdade. Aí, tipo, eu estava entrando no trabalho, tinha minha faculdade de noite, meu marido está desempregado, assim, muitas coisas acontecendo na minha vida, de uma hora para outra. E eu me lembro que eu estava até doente também. E aí elas ligaram para o meu marido e disseram assim, olha, tem uma bebê de 1 ano e 10 meses, tá? Linda, perfeita, sua filha está aqui esperando por você, por vocês. Só que aí tem uma situaçãozinha. Aí meu marido fez assim, que situaçãozinha? É porque ela tem 2 irmãos. Aí ele disse assim, olha, vou conversar com a minha esposa, ele ficou muito surpreso, né? Vou conversar com a minha esposa e depois eu ligo para vocês para dizer alguma coisa. Eu me lembro que eu estava no hospital, né? E hospitalizada, de repente o telefone toca, meu marido ligou para mim. Aí ele começou a conversar e ele estava tão ansioso que ele disse assim, sabe quem ligou? Eu disse, quem? Ele fiz a psicóloga, ligou agora e disse que tinha uma bebê de 1 ano e 10 meses. Aí eu disse, meu coração na hora, acho que eu fiquei boa na hora, doente. Eu fiquei assim, emoção, muito feliz. Aí ele fez, mas tem uma coisa, eu disse o quê? Ele fez, ela tem 2 irmãos. Aí assim, ai meu Deus. E agora? 3. Eu nunca imaginava na minha vida ter 3. Ter mais 3, né? No caso, eu tenho ter mais 3 filhos, 4. Não imaginava. Né? Mas aí vocês foram, então, conscientes de que seriam 3. Aí a gente foi, conheci. Eles não mandam foto. Oi? Mesmo esquema. Foi já para conhecer no abrigo, sabendo que eram 3. Deixa eu só fazer um parêntese, porque durante a sua fala, a Isa fez alguns comentários que eu achei interessante. Ela falou que ela é de Brasília e que lá é como aqui em São Paulo. Eles costumam mostrar fotos antes e falam o histórico da criança, né? Isso também é de praxe, além das fotos, eles falaram o histórico da criança. Foi aí que você descobriu que eles eram do seu bairro ou não? Antes, né? Tá falando dos 2 primeiros do casal. Sim, foi nesse histórico que você descobriu ou não? Não, assim, quando eu cheguei lá, que eu conhecia, eles contaram. Eles não me dizem nada antes, eles não contam nada a você. Eles não fazem eles não relatam o histórico da criança para você, porque aqui é assim,
Eles ligam para você no fórum, aí você vai ver fotos, eles falam do histórico da criança, e aí eles falam, ok para vocês, vocês querem conhecer a criança, a gente marca um dia no abrigo. É o contrário. Engraçado. Aqui é o contrário. Aqui a gente primeiro tem um contato. Se você quiser ter aproximação, aqui ele vai contar todo o histórico da criança. Aí você tem uma aproximação e eles contam tudo, né? E olha, aí a gente... Diário de Adoção também diz que ela é de Santa Catarina, e lá eles também mostram histórico e fotos antes. Que bom. Olha, a Isa Cris perguntou também se depois desse tempo que foi para a segunda tentativa, se vocês mudaram o perfil ou se mantiveram menina de 0 a 5 anos. Não, mantive. De 0 a 5 anos. Eu pensei em algum momento se mudar, aumentar o perfil, mas depois, assim, eu conversando com meu marido, a gente achou melhor manter. E eu mantive de 0 a 5. Tá? E aí, quando a gente conhecia as crianças, eles tinham uma bebê de 1 ano e 2 meses, tinha um menino de 3 anos e uma de 7 anos de idade, que era mais velha. E a gente teve o primeiro contato com eles, né, de conhecer aquele primeiro contato. E aí, quando eu fui, eu já fui orando, eu disse, Deus é 3, né? Eu não sei como é que vai ser, mas se for, né, se for meus filhos, eu estou preparada. E aí a gente foi, quando teve o primeiro contato, meu marido, assim, quando olhou para eles, ele teve o coração dele se encheu de amor. E ele, vamos prosseguir, né? E aí a gente teve aproximação com eles durante 2 meses no abrigo. Não foi rápido para a gente vir para casa. Esse é o tema, aproximação. Tente explicar um pouco melhor. A Mai tá falando, ai, que emoção. Mai. Conte para nós um pouco mais de como foi como você falou para o seu filho que você iria adotar, como ele reagiu. E quando você começou essa aproximação, o seu filho ia junto, não? Como que é isso? E quando essas crianças chegaram na sua casa, como foi a reação do seu filho? Como foi a reação deles? Explica pra gente esse momento que eu acho que é muito importante. Tem gente que de repente tem filho já e quer adotar o próximo, fica com medo, como que vai ser? Olha lá, a Isa Cris está dizendo que tá toda arrepiada. Ela disse que muita emoção. Vocês devem ter se sentido, hein? Vocês devem ter sentido. É assim, quando a gente deu entrada, né, no processo de adoção, eu contei meu filho, né, que a gente estava pretendendo adotar. Inclusive, quando eu ia nos abrigos, eu ia com ele. E ele tinha quantos anos? Ele tinha quantos anos? Na época ele tinha, acho que 11 para 12 anos. Já era uma criança até que consciente. Era isso. Aí, e ele queria? Ele participava. Mas ele queria? Queria sim, ele ficava querendo irmão, mas um pouco com ciúme. Claro, né? Só tinha ele, né, de repente. Sim, assim. ele teve que abrir mão da preferência universal. Isso. Aí, assim, todo o processo ele sempre teve consciente. Inclusive, que quando eu tive a aproximação das crianças no abrigo, que eu passei 2 meses antes de trazer eles para casa, tá? Eles passaram 2 meses, a gente passou 2 meses indo visitar eles no abrigo. Todo dia? Oi? Todo dia? Não, era uma vez na semana. E como que era essa visita? Vocês saíam para passear ou não? Ficava lá dentro do abrigo convivendo? Lá só poderia passear lá no bairro mesmo, em lugares bem próximos. Só que lá não é um bairro muito bom para sair, porque não tem muitas coisas. Então a gente ficava dentro do abrigo mesmo. A gente ficava dentro do abrigo, eles reservavam assim, um espaço e só ficava a gente mesmo. E aí, assim, um espaço onde as crianças brincam e a gente ficava nesse espaço com eles ali. Toda semana a gente ia e ficava com eles dentro daquele espaço ali. Durante 2 meses a gente ia todo final de semana. E quando chegaram também. E quando chegaram? Sempre ele foi. E quando eles chegaram na sua casa, como foi? Então, aí quando eles chegaram aqui em casa, né, e aí ele teve que dividir o quarto com os meninos, porque eu só tinha 2 quartos, era o meu e o dele, ele teve que dividir tudo com as crianças, né, e aí tudo mudou, assim, a gente teve uma mudança de 360 graus, eu posso ver.
E ele teve que dividir tudo, assim, ele ficou enciumado, né, com os mais velhos, mas com o tempo ele foi abraçando, foi se juntando. Tem algumas vezes, tem algumas coisinhas, assim, um ciúmezinho de algumas coisas dele, mas é normal. E a bebezinha, ele já se agarrou. Ah, claro, né? Porque também é outra faixa etária, né? Não vai pedir para brincar com as coisas dele, não vai querer usar as coisas dele. Isso, tem essa questão, né? Sim, sim. E, Andresa, fala pra gente, você teve algum medo em alguma fase dessa, sabe, dessa etapa, assim, desse processo? Teve algum, tipo, ai meu Deus, tudo bem, você já disse que você é muito religiosa, que você ora muito a Deus, mas às vezes bate, assim, uma insegurança, não só de financeira, mas às vezes psicológica, às vezes do tipo, ai, será que eu vou dar conta? Será que, sei lá, como que foi? Ou não? Você sempre teve muita força em você e foi acreditando que daria certo e deu? Assim, Lu, no processo, quando a gente se aproximou das crianças, eu tive medo, sim. Primeiro medo são três, a minha condição financeira na época, como eu disse, só meu marido não está trabalhando, só eu, então teve essa questão eu tive esse medo de três crianças a mais, né? Como é que iria ser tudo. Uhum. Também teve a segunda questão, que a minha filha mais velha, no começo, ela não aceitava, né? A mais velha, assim, quando a aproximação com ela não foi muito fácil, porque ela tinha rejeição, ela não chegava perto, ela ficava mais no canto, ela não tinha muita aproximação com a gente, e eu ficava com medo, assim, de como seria, né? Com ela. Ela é mais velha que seu filho biológico? Não. Ela é mais velha? Ela é mais velha dos três. Dos três. Tá. Dos três. Entendeu? Assim, por quê? Porque ela era mais sofrida. Ela foi a mais sofrida porque ela voltou para o abrigo. Era mais sofrida dos três. Porque ela voltou 3 vezes para o abrigo. Então, assim, ela era uma criança que ela não aceitava muito abraço, carinho, ela não chegava perto das pessoas, ela rejeitava. Ela não foi uma aproximação assim de. Eu cheguei lá e eles todos abraçaram. Os menores, sim, mas ela não. Ela, para chegar perto dela, era difícil. Ela não aceitava chegar próximo. E eu tinha medo disso. Como seria o dia a dia, né? De poder lidar com ela, com essa rejeição, que ela não aceitava a situação dela, entendeu? De estar participando de outra família. Então, assim, foi um processo, né? E meu medo foi tudo isso, né? Mas quando, eu vou dizer a vocês, quando a criança sai do abrigo, que ela vai para dentro da sua casa, as coisas mudam muito. A criança muda muito. Se você vê como eles são hoje, muito. Quanto tempo eles estão com você? Oi? Há quanto tempo eles estão com você? 2 anos estão com a gente. Olha. Que bacana, 2 anos. E hoje ela é minha amiga, ela abraça, ela beija, ela é mãinha, então assim, ela mudou completamente. Inclusive, eu mudei o nome dos 3 também. Ah, é? Mudei o nome dos 3 e eles aceitaram muito bem. Legal, é tão bom, né? Ouvir que o resultado no final acaba dando certo, por mais que a gente tenha medo, que a gente veja como um desafiador nessa etapa, mas a gente tem que acreditar na gente, a gente tem que olhar para isso e falar, se Deus me colocou nesse caminho, é porque realmente vai dar certo. Pode ter percalços? Pode ter dificuldades? Pode. Mas o que eu acho também importante é a gente nunca abrir mão da nossa fé. Acreditar que vai dar certo. Né? Agora, uma pergunta que eu tenho. Você comentou que a sua menina mais velha, ela voltou 3 vezes. E das outras vezes, ela foi adotada sozinha? Então não foi com os irmãos? Porque os irmãos não tiveram esse momento. E outra pergunta que eu tenho. Aí não existe guarda compartilhada? Guarda compartilhada, para quem não sabe... Oi, Andresa, está aí? Tudo bem? Sim. Guarda compartilhada, para quem não sabe, é, por exemplo, eu quero adotar uma criança, a Andresa também quer uma e a Mai quer outra. Então, são 3 irmãos, nós moramos na mesma comarca, então a gente, ou não, aí eu adoto uma, a Andresa outra e a Mai outra, e aí a gente faz meio que um pacto, para que essas crianças sempre estejam juntas, que mantenham uma convivência, claro, saudável, não é que elas precisam morar próximas, mas elas
se está se falando, se vendo, e que os pais têm essa consciência de que eles precisam sempre manter os laços. Existe isso aí também? Sim, sim, mas no caso dos 3 não era assim, só a partir de 4 crianças que fazem isso, né? Assim, tem que a partir de 4, 5 crianças, geralmente até 3, não. 3 eles têm que adotar os 3, tem que ser os 3. Aí, 4, é uma condição 5, daí. Isso. Aí a partir de, assim, de 4, 5 crianças é que eles dividem, assim, o casal, cada casal fica com 2, tem que ter proximidade, né? As crianças têm que marcar o dia que as crianças sempre estão se vendo, essas coisas. Sim. Isso. Interessante. E me diz, mediante a tudo isso que você passou, seu marido desempregado, você recém-empregada, você teve alguma rede de apoio, pessoas na sua família ou algum amigo próximo que te ajudou muito nessa fase do tipo, te encorajando ou até mesmo te apoiando? Não, eu te ajudo, no sentido de precisa ir para tal lugar, ficar com um para você levar o outro para tal lugar. Teve isso? Você participou de grupos de apoio na época? Grupo de apoio, assim, não. Eu participo de algumas... em Facebook tem algumas... Páginas dedicadas à adoção. Algumas páginas de adoção que eu participo. Que aí eu peguei, assim, amizade com algumas pessoas que já adotaram. E, assim, essas pessoas que já adotaram, que não são daqui, são de outros estados, que me ajudaram, assim, me deram a força, entendeu? Sim. Conversar, experiência também, essa questão da adoção tardia, né? Porque a minha menina mais velha já entra nessa adoção tardia, então, assim, aí eu conversava sobre isso, né? E a pessoa da minha família foi a minha mãe. Minha mãe sempre me apoiou, desde o começo. É fundamental em tudo. E até hoje ela sempre fica, ela ama os meninos. É um amor, assim, que ela tem incrível. Minha mãe sempre me ajudou em tudo, minha mãe. Graças a Deus. Mãe é mãe. É mãe, é verdade. Muito bacana, Andresa. E se você tivesse que falar alguma coisa para uma família, ou para um pai, ou para uma mãe que hoje pensa em adotar ou um segundo filho, porque já tem um biológico, ou um segundo filho, porque já adotou o primeiro, o que você diria? Como que você encararia esse conselho? Olha, faça porque realmente... O que você diria? Eu diria assim que dá certo. Se você tem a vontade, se você tem o amor, se é isso que você quer, dá certo. Sempre conversando, tem que ter união entre o casal, que é fundamental. O casal tem que estar em união. Tem que ter uma estabilidade emocional, né? Tem que ter uma estabilidade emocional que é super importante para as crianças, né? E se você tem filho, tem que estar sempre junto com as crianças, com o filho também, né? Porque, assim, todo o processo de adoção, meu filho sempre participou, a gente sempre conversou. E quando as crianças chegaram, a gente sempre faz programas todo mundo junto, para inserir todos, né? Para todos serem inseridos dentro do contexto familiar. Então, assim, importante é isso, é ter união, é todo mundo junto, é todo mundo amor e determinação, de você querer ter amor, né? De querer fazer, de ser mãe, de querer adotar. Porque, assim, tem uma frase que eu li, eu acho muito linda, que diz assim, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu acho que... Então, se você tem, né, esse amor para dar, você está salvando uma vida, você está salvando o mundo. Com certeza, com certeza. E hoje você está aqui fazendo isso, está salvando várias vidas, várias pessoas que estão na esperança, várias pessoas que já pensaram, será que eu aguento adotar mais um? Será que... Eu conheço casos de pessoas que adotaram apenas um filho porque não tinham condição emocional, financeira, às vezes estrutural. No caso, você tinha um outro quarto na casa que você pôde subdividi-lo. Mas às vezes a pessoa já mora num quarto só. Então, acaba ficando inviável ter um grupo de filhos num quarto junto com a pessoa. Então, às vezes também tem que, né, equilibrar um pouco isso, porque às vezes a gente faz um pensamento, mas será... Mas se a pessoa não tem condição, infelizmente não tem condição. Aí, claro, né? Se o quadro mudar lá mais para frente, você pode entrar. É que, no teu caso, você já resolveu tudo de uma vez só. Porque tem gente... de certa forma...
Você já, né? Tem gente que adota um, aí vai vendo a experiência, vê que funciona, que realmente deu certo, e aí vai para o segundo, às vezes vai até para um grupo de irmãos. Eu já ouvi relatos assim. E, Andresa, fala para mim, teve algum tipo de preconceito que seu filho ou seus filhos tenham passado, que você tenha percebido por conta de ter filho biológico e não ter... Alguém que, porventura, às vezes num comentário, né? Porque a gente sabe que existe, às vezes, um preconceito estrutural que as pessoas fazem inconscientemente, mas tá no inconsciente da pessoa, fazer essa separação de nomenclatura. Esse é filho biológico, esse não é. Esse tem. Você viveu alguma coisa que possa relatar pra gente? Sim, infelizmente. Né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade que ela tem preconceito, né? Com a adoção, com as adotantes, né? Infelizmente. E eu sofri muito, sim, no meu trabalho. As pessoas diziam, tu é louca, como é que tu vai adotar 3 meninos? Já escutei de tudo, de gente, pessoas dizer assim, pegasse o filho dos outros para criar. E, assim, infelizmente eu escutei muito, né? E até hoje ainda escuto pessoas falando ainda mal. E tem gente que diz assim, você é um anjo, nossa, tu pagou todos os teus pecados já para esses meninos. Infelizmente a gente escuta de tudo. E às vezes o preconceito vem até dentro da família, que até dentro da família eu já escutei também. E como você reage? Veja só, essas pessoas, né, que falam que você é louca, eu digo às pessoas assim que você não sabe o que é amor, não sabe o que é amar, né? Eu acho que não, eu vou generalizar, vou dizer assim, quando a gente ama o nosso filho biológico, né, é um amor, vamos dizer assim, é um amor que se construiu ali. Quando a gente ama um filho de adoção, é um amor maior, porque é algo que você, como que eu posso falar? É um amor que só Deus é que faz, né? É um amor que transcende, é um amor que vai além do sangue, que vai além de tudo, entendeu? Então, assim, você tem capacidade de amar outra pessoa, que não estava ali no teu convívio, e chegou de repente, e você tem capacidade de amar, de passar esse teu amor. Então, as pessoas hoje em dia são muito egoístas, elas só pensam em si, tem gente que nem filho quer ter, né? Muito assim, é uma opinião de cada um. Tem gente que quer ter filho, tem gente que não quer ter, certo? Cada um tem um modo de pensar, mas eu acho que filho é a continuidade da vida, né? É um laço, é algo que você vai deixar aqui. Então, assim, para mim, eu penso muito família, para mim eu acho muito importante os filhos, é muito importante de forma que tenha ou biológico ou por adoção. Eu acho que quando a gente tem amor, a gente consegue amar o outro, a gente consegue amar o próximo de uma forma como a gente pode querer amar a si mesmo, né? Na Bíblia fala, né, que a gente tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu acho que é isso. Quando a gente ama o outro verdadeiramente, a gente está amando como a gente amasse a si, como a gente queria que a gente fosse amado, né? Então, essas pessoas que falam assim é porque elas não têm o amor. Elas não conseguem ter o amor. Ela dá aquilo que ela tem, que não tem nada. Então, assim, eu digo assim, isso é porque você não tem amor. Então, eu sempre falo assim, não tem amor. Saia do seu mundo e vá ver a verdade, que é nos abrigos. Visite os abrigos, saia do teu mundinho ali e vai conhecer outras realidades, entendeu? Para saber o que é realmente a vida, né? Que as pessoas vivem muito, ali, vamos dizer, naquele mundinho dele e não conseguem ver o outro, né? Passa no meio da rua, às vezes vê uma pessoa no meio da rua, mendigo, e ele passa e nem olha, não consegue sentir a dor do outro. E quando a gente começa a ver o outro, quando a gente começa a ter essa ideia, a gente começa a mudar o pensamento, ver que a vida é muito além do trabalho, de imóveis, de tudo que a gente pode conquistar. É muito maior que isso. É o amor, né? O amor que fica, é isso. É que a gente poder se doar mais para as pessoas. É isso mesmo. Enquanto você falava da sua experiência com a aproximação, a Isa Cris, que é aquela de Brasília, ela estava falando que quando ela adotou, ela teve uma... Peraí, se alguma coisa aqui. Ela teve uma situação que ela poderia visitar o abrigo quantas vezes ela quisesse. E ela ia, a princípio, 2 vezes por semana. E aí,
eles foram percebendo que isso não fazia bem para as outras crianças. E aí ela foi tirando o time dela, ela acabou, né, acabou vendo que isso não fazia bem, porque imagina, para as outras crianças que estão abrigadas, que às vezes não podem ser adotadas, é muito sofrimento, né? Assim, do meu ponto de vista, quando você vai no abrigo, uma pessoa que nunca foi, eu acho que você começa a ter a realidade do abrigo. Você começa a conhecer quem são as crianças que estão no abrigo. E daí, muitas vezes, você pode até mudar seu perfil. Porque você começa a ter a visão diferente, começa a ver que aquelas crianças maiores, elas também se adaptam à vida. Elas também querem amor, elas podem também se adequar à tua vida, elas estão preparadas para, né, para ter os pais, que muitas vezes as pessoas têm medo de como é que a criança vai reagir, como é que a criança vai ser. As pessoas têm medo de adoção tardia. Então, quando você vai no abrigo, você começa a ter aquele contato com aquelas crianças, você tem contato com a realidade. Porque muitas pessoas entram no cadastro de adoção, muitas vezes com um conto de fada, achando que vai achar uma criancinha galego do olho verde e vai ser tudo maravilhoso. Né? E não tem a noção da realidade do abrigo, quem são as crianças que estão lá, a situação que eles vivem, como é que eles foram parar ali. Então, não estão preparados muitas vezes, não estão preparados emocionalmente para isso. Entendeu? Então, assim, por uma parte, eu acho importante você visitar. Tem essa questão das crianças, de eles terem a esperança, né? E, assim, de ser adotado naquele momento. E de aqueles pais, aquelas pessoas poderem levar eles para casa. Mas eu acho assim que também é importante as pessoas também ter essa noção, né? E também vem a questão do apadrinhamento. Quando você vai lá, você não vai para apadrinhamento também, aquelas crianças maiores você pode apadrinhar. Então, isso também é importante. E às vezes você faz o apadrinhamento e depois você adota. Acontece muitos casos de apadrinhamento e depois adota. Eu acho importante as pessoas terem esse contato, na verdade, com essas crianças. É que, na verdade, Andresa, nem toda comarca permite visitação. Aqui em São Paulo não é permitido. Então, acaba não conseguindo. A gente não tem essa dimensão que você tem. Por exemplo, aqui, quem tem pretensão de adotar não pode fazer apadrinhamento. Entende? Então, assim, a gente fica numa situação meio de saia justa. Porque, ao mesmo tempo que a gente acha importante, como você falou, conhecer esse universo, dialogar um pouco mais com ele, até porque isso poderia mobilizar a nossa cabeça com relação ao perfil, porque eu ando lendo algumas matérias e realmente, assim, é muito preocupante você pensar. Eu publiquei esses dias uma matéria sobre adolescentes que já estão com 17 anos, não é nem tardia 10, 12, 17. Então você pensa, um adolescente com 17 anos que com 18 vai precisar abandonar o abrigo e ter a sua vida própria. E essa vida própria não tem assim um subsídio, não tem, olha, você vai morar aqui com fulano, olha, não, você vai sair daqui com suas roupas, com seus pertences e vai ter que começar a trabalhar, vai ter que começar a pagar aluguel, vai ter que começar a saber se virar. Ele pode até ter um preparo, mas ele pode ser jogado, dependendo da comarca, tem sim uma estrutura melhor, mas dependendo não tem. Então pensa, essa criança, esse adolescente vai ser jogado simplesmente no meio da rua. E ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai dizer, tá, por onde eu começo? E aí eu fiquei me perguntando, eu falei, poxa, e aí que eu encontrei essa matéria, que é um casal do Rio de Janeiro, que começou com uma iniciativa de um projeto, eles são empresários, que eles fazem uma espécie de capacitação para esses jovens, para esse público. Só que, claro, né, eles não têm condição, então é uma coisa ainda bem, né, de menor proporção. Então eles atendem 20 jovens no Rio de Janeiro e aí isso começou em 2017. E aí em 2018 eles conseguiram fazer esse mesmo projeto aqui em São Paulo, numa região mais periférica, que é o Itaim Paulista, e isso está se expandindo. Eu gostaria muito que isso se expandisse para todos os estados, porque, pensa, mesmo que a gente atenda só 20 adolescentes em cada estado, gente, já é um número generoso, né, de ajuda a esse público que com 17 anos já não tem muita esperança, gente. É muito difícil, né? Acontece, mas é raro, né? Sim, e ao mesmo tempo, é uma luta que eu tenho aqui diária com vocês durante a live. É começar a conscientizar,
E trazer para essa conversa pessoas que também não estão interessadas em adotar. Porque para nós que estamos aqui ligados à causa, a gente se mobiliza muito fácil, mas a gente também precisa mobilizar as outras pessoas. Então tem que convidar mais pessoas para participarem das lives, tem que convidar mais pessoas para conhecerem esse mundo que para elas é muito ainda nebuloso. Tem gente que pensa que a adoção é aquela coisa do passado e não é mais. Então, mais uma vez eu falo, comuniquem-se, falem para as pessoas. Você não sabe o que é adoção, tire esse conceito arcaico de antigamente da sua cabeça, vá pesquisar, tem esse canal, tem essa página, tem esse perfil. Eu posso te apresentar alguma matéria se você quiser. E vamos colocar essas pessoas a par desse mundo, gente, porque é um mundo maravilhoso e que precisa da ajuda de nós, adotantes, pretendentes e também não adotantes, mas que podem também transformar a nossa realidade. Contribuir. É verdade. E junto com uma live que eu fiz domingo de uma conterrânea sua daí do Recife, eu também tomei uma outra consciência, que é das pessoas que estão em abrigo, mas que são deficientes, né? Que elas também são preteridas, elas também são, de certa forma, deixadas de lado, juntamente. Então, essas ainda têm uma outra questão, que elas, ao completarem 18 anos, elas não podem ter a vida delas. Elas não conseguem, elas têm deficiência. Então, elas vão permanecer no abrigo até a de eterna. Porque, pensa, não tem alguém que cuide, então vai ficar. Então, imagina o acúmulo que vai ficar no abrigo também, né, de deficiência. Então, eu achei a postura da Rita incrível. E eu tô falando muito, a live é sua, mas é que eu gosto de falar desse tema. E isso me comoveu bastante falar dos adolescentes. Eu acho que a gente tem que olhar para isso com amor. Mesmo que seu perfil seja criança, olhe para um abrigo, pense num adolescente que está saindo sem nenhuma estrutura. Como ajudá-lo? Como olhar para ele? Né? Ai, gente, vamos ver. Você tem mais alguma coisa para falar, Andressa? A gente ainda tem mais uns 10 minutinhos, mas eu queria abrir para perguntas, porque esse tema que você trouxe, que é a aproximação, muita gente tem curiosidade, né? Principalmente quem ainda não adotou. Então, às vezes fica, né, uma pergunta. Eu estou correndo aqui os olhos para ver. Olha lá, a Cati _ Marcos falou que na cidade dela também não pode visitar. Ah, tá. Sobre a questão de acompanhar, não foi a Isa, foi o diário de adoção. Desculpa, fiz confusão. Diário de adoção, eu entendo, porque a maioria das comarcas não permitem as visitas. Por que você entende? Porque você acha que pode ter confusão ou mesmo conflito de ideias, de vontades? Vamos ver. Teve um caso assim na minha cidade, a Cátia Marcos. Na minha comarca tem 6 deficientes adultos já. A Larissa tá falando, a Larissa Bolfin. Diário da adoção, sim. A minha tem deficiência. E ao longo de 6 anos, mais de 200 famílias não quiseram nem conhecer, mesmo tendo perfil aberto para isso. Viu? Eu não julgo as pessoas. Eu acho que cada um também acolhe aquilo que pode, aquilo que consegue, e aquilo que está disposto e com o coração aberto para receber. A Isa, nossa, então o perfil não era aberto, né? Eu vou fazer apadrinhamento de uma adolescente, a Larissa tá falando. Ah, legal. Parabéns. Ela vai pagar um curso de inglês para esse adolescente. Lari, parabéns, viu? Que bacana a sua atitude. Legal. Que mais pessoas possam ter esse olhar, ter esse acesso e essa possibilidade, né? Porque às vezes a gente também quer fazer tanta coisa, mas às vezes a gente não consegue, né? A gente faz o que a gente pode. Por isso que eu falo. Eu acho importante a gente estar aqui falando sobre isso, porque às vezes nem passa pela cabeça da pessoa fazer algo. Porque não lembra. O meu perfil é criança de 1 a 3 anos. Ok. Mas e aí? E as outras que não estão no teu perfil? Você pode fazer alguma coisa por elas? Posso? O quê? Então vamos fazer, gente. Vamos se mobilizar, porque assim, às vezes você não pode, mas uma pessoa que tem um pouco mais de condição pode. Mas para isso ela precisa saber que existe essa possibilidade. Então quando eu falo, tragam mais pessoas para a gente discutir, vamos conversar. Às vezes a pessoa nem é pretendente à adoção, mas do fato dela conhecer esse mundo, ela vai se apaixonando com os relatos, ela acaba se envolvendo e adota também. Eu já ouvi relatos assim. Olha, a
Tati Marcos, que não tem apadrinhamento lá também. Então, Andressa, você quer falar alguma coisa? Temos alguns minutos finais. Eu quero dizer assim que aquelas pessoas que estão na fila da adoção, que pensam em adotar, né, que vão em frente, o processo realmente demora um pouco, né, em algumas situações, mas eu acho que tudo acontece no momento certo, né? Nada é por acaso, tudo é no tempo, e eu acho que enquanto esse tempo não chega, você tem que se preparar emocionalmente, né? Fisicamente, porque Sim. Quando as crianças chegaram, assim, foi muito cansativo até a gente se adequar a tudo. Eu lembro que a gente ficava tão cansado que... Ontem a gente conversou. É o Cross Baby. É uma atividade com a criança. Atividade Era o braço o tempo todo. Meu marido dizia, meu Deus, eu tô com o braço que não aguento. Era o dia todinho. Então, assim, pra gente se adequar, passou um tempo, né? E, assim, era tudo muito era tudo três. Então, assim, de repente mudou tudo. Então, até a gente se adequar, eles também, assim, demorou um tempo. Mas, assim, se você está nesse processo de adoção, nessa fila, espera o tempo e o tempo vai chegar e o tempo certo, né? Sim. E que as pessoas venham ler mais, venham, sabe, assistir a live, né? Venham saber mais, abrir mais o coração, e tudo no tempo vai chegar no tempo certo. E aquelas pessoas que também não querem adotar, mas que possam contribuir de alguma forma, né, para essas crianças, adolescentes, que é importante, né? Você vai estar contribuindo com a vida, né? Com a vida lá, você vai estar contribuindo para as coisas melhorarem. Então, se eu quero que o mundo melhore, tem que depender de mim. Eu começar a plantar, né? Exato. Você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo, né? Isso. Aí depende de você. Você faz um pouquinho, o outro faz um pouquinho, e nós todos juntos, de mão dada, a gente consegue vencer as dificuldades, né? As coisas da vida. Acho que todo mundo fazendo um pouco, a gente consegue chegar lá, melhora. Com certeza. Com certeza. Tem uma última pergunta aqui da Isa Cris, que eu achei pertinente. Em relação à sua mais velha, que tinha mais receio, vocês tiveram apoio de psicólogos e ela chegou em algum momento a falar que ela não queria ir? Ela gostaria de entender isso melhor. Veja só. Apoio psicólogo lá dentro, os psicólogos, eles conversam, né, com as crianças, eles fazem, vamos dizer, um trabalho para que as crianças venham ser adotadas, certo? Quando eles veem que não tem mais possibilidade nenhuma das crianças voltarem para a família biológica, eles vão trabalhar para que as crianças sejam inseridas em uma família substituta. Então, assim, eles trabalhavam com ela essa questão de ela entrar na família substituta. No começo ela não aceitava muito bem, né? Mas ela não dizia que não queria ir. Ela tinha medo, na verdade, de se envolver. Ela não sabia abraçar, ela não sabia chegar próximo, porque ela não teve amor. Ela não tinha contato com afeto, né? Então ela tinha medo do afeto. Isso, tinha medo do afeto, de chegar perto. Mas ela nunca disse assim, eu não quero ir. Ela tinha medo de se aproximar. Ela só não sabia dizer, eu quero ir. Mas ela não dizia, eu não quero ir. Ela fechava e ficava no canto e não queria contato com a gente. E ela foi aprender a abraçar, chegar próximo aqui em casa. Ela chegava, ela tocava. Quando ela queria assim, se aproximar, um abraço, ela tocava na gente, assim, sabe, com medo. Aí eu abraçava ela. Ela foi aprender a expressar o sentimento, sabe? Ela foi aprendendo com o tempo. E aí a gente trouxe, mas depois que você adota, você não tem mais, passa o seu nome, né? Assim, faz todo o processo legal, não tem mais acompanhamento psicólogo de lá, né? do fórum. Ele só vem quando você está com a criança naquela fase, né? Que é a fase de convivência, que você tem 60 dias, aqui é assim, 60 dias, você fica com a criança na sua casa durante 60 dias, até você dizer se realmente vai querer definitivamente ficar com elas ou não. Então, nessa fase, a psicóloga veio 2 vezes aqui. Ela veio a primeira vez, olhou tudo, como é que as crianças estavam, e a segunda vez ela veio, inclusive, ela perguntou sobre o nome a ela, porque eu quis mudar o nome, né? Eu mudei o nome, e ela perguntou, você quer se chamar como você chamava, ou você quer se chamar como é agora? E ela quis chamar um novo nome dela. Então, assim, foi uma coisa que ela se abriu totalmente. E aí, depois que o processo termina, que você realmente, né, que foi uma coisa super rápida, que a gente, o processo inteiro
mas ela se trata com psicólogo particular até hoje, porque ela tem algumas questões que ela precisa ainda conseguir. E descobrindo junto com um profissional, é natural, né? Às vezes a gente tem mesmo, como adulto, lidar com questões que a gente não consegue administrar, e um profissional eu considero super importante. E o mais importante é pedir ajuda. E não ficar achando, eu dou conta, eu dou conta. Não, peça ajuda. Porque depois isso vai virando uma bola de neve na sua vida. Quando você vai ver, você já não aguenta mais respirar. Não, com certeza. Bom, Andresa, eu quero mais uma vez agradecer. Gratidão por você estar aqui hoje, nessa noite com a gente, nessa live do canal da Adoção. Quero agradecer também a todos vocês que participaram, que interagiram com a gente, que vocês que fizeram perguntas, que ouviram a nossa história, a história da Andresa. E eu queria também deixar para vocês algumas sugestões. O canal da Adoção, ele tem uma pauta semanal. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de tema, quiserem contar a sua história, o canal está aberto para vocês. A gente tem uma agenda que está um pouco preenchida até comecinho de março, mas a partir de março aí tem carnaval, tem uma interrupção, e depois a gente volta com as lives semanais. Mas eu acho importante a gente manter essa regularidade, convidar mais pessoas para participar da live. O canal da Adoção, ele tem um perfil aqui no Instagram, tem também no YouTube, tem também no Facebook e no Twitter. No YouTube, eu descobri que para fazermos live lá, eu preciso ter um mínimo de pessoas seguindo a página. Eu ainda não tenho esse mínimo. Porque às vezes o Instagram, eu não tenho Instagram, tá dando pau. Como é que a gente resolve de última hora? Eu andei resolvendo com Skype, mas nem sempre é possível. Porque às vezes a pessoa não tem Skype. Então a gente vai se adaptando, mas eu acho bom a gente ter também outros recursos. Então eu peço a você, se puder, siga a página do canal da Adoção, também no YouTube e no Facebook. E sempre que possível, divulguem as nossas lives, entrem, participem, acompanhem, sugiram temas, mandem matérias pelo direct para a gente publicar, se quiser fazer alguma coisa. A gente está super aberto. Obrigada, Bezerra, para ouvir vocês, porque esse canal ele foi feito para vocês, para ouvir, abrir o microfone, para todo mundo começar a conversar e não ficar só uma coisa, olha, esse é o meu lado da história. Não, eu quero ouvir o lado de vocês da história, eu quero aprender com vocês, porque eu também estou no mesmo caminho que vocês. Eu não cheguei onde a Andressa está, mas um dia eu vou estar. Quem sabe um dia eu não vou estar aqui falando para vocês com meu filho pendurado na minha cabeça. Vai sim, vai chegar. Vai sim. É isso aí, Bianca. E para quem tiver interesse, na próxima semana nós teremos 2 lives. Uma live super importante, que a gente vai falar sobre aquelas doenças que a gente vê no relatório do fórum. Eu convidei uma pediatra imunologista, a doutora Pilar Blanco. Ela vai falar de como que desenvolve a sífilis na criança, quais são os riscos depois de um tempo. HIV negativada é diferente de sorologia para HIV? Ela vai falar. Ela vai falar de algumas questões mais médicas mesmo. As questões mais psíquicas, ela não vai aprofundar porque não é a área dela. Mas ela vai estar aqui dando suporte, vai falar um pouco do que ela entende, do que ela já viveu, porque ela também está passando por uma fase importante na vida dela, ela também é pretendente à adoção, acabou de ser habilitada. Então é uma pessoa que está no nosso universo. Mas independente de estar no nosso universo, uma pessoa que cuida de criança, uma pessoa que traz amor na sociedade. Então vamos olhar para isso, vamos pensar como a gente vai doar amor, seja numa live, seja numa consulta, seja numa conversa. Vamos pensar em formar a nossa rede de apoio, que a gente precisa disso, conversar mais, termos mais companheiros nessa luta. E isso no dia 5, tá? No dia 6, nós teremos aqui a Marília. A Marília vai contar um pouco da história dela. Ela tem um casal de gêmeos, só que é uma história especialíssima, que a gente vai falar sobre adoção interracial. Quais são as dificuldades de lidar com o preconceito? Quando você não vive exatamente aquilo que seu filho vive. Como lidar? Como construir uma criança empoderada? Porque você nunca viveu isso.
né? Vamos É supor, verdade. eu sou negra, e se eu adotar uma criança branca? Às vezes o racismo, né, por conta da raça negra, é o contrário. Às vezes o preconceito vai existir com ele, ou comigo, ou a vergonha. E o contrário também acontece. Quando os pais são brancos e adotam uma criança negra, ela está acostumada num universo onde o negro, de uma certa forma, não, às vezes não acessa com tanta facilidade. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso. É uma pessoa especialíssima, ela é psicóloga, Marília. Ela já fala com muita propriedade, ela já leu muitos livros sobre essa questão de segregação racial. Então, vai ser um bate-papo bem legal. Então, ó, não percam. Terça e quarta da semana que vem, às 8 da noite, teremos 2 lives. E eu espero contar com vocês e com muito mais convidados. Porque é importante a gente falar desse tema, gente. É importante as pessoas se conscientizarem de que a adoção não é só esperar o filho chegar na porta. A gente tem muitos desafios. E esses são desafios, né? Preencher. Porque às vezes, por exemplo, você pode ter preenchido lá o formulário do fórum. Mas depois do que você ouvir da doutora Pilar, você pode pensar, poxa, eu achei que fosse mais complicado esse tipo de doença. Ah, eu acho que eu posso dar conta. De repente você pode ir no fórum e até mudar o seu perfil. Que pelo menos aqui em São Paulo, a cada 2 anos você atualiza o seu cadastro. Não sei se aí em Pojuca é assim. Até 5 anos. Ah, sim. E é isso, minha gente. A live daqui a pouco termina. Então, mais uma vez, boa noite a vocês. Tenham uma excelente semana. Obrigada pelo convite. Manda um beijo para sua família. Obrigada de coração, gente. E a gente se vê na próxima live.